que todos levantassem para a leitura da sentença. Vistos esses autos de ação penal pública condicionada, passo a relatar, fundamentar e decidir. Daniela Carla Coelho e Adriano Batista Macedo, já qualificados nos autos, foram denunciados e pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 e 211 do Código Penal Brasileiro, todos eles, por terem, no dia 20 de novembro de 2009, no período da tarde, na residência situada na rua José Getúlio Soares, número 33, bairro Eldorado, Itabira, nesta comarca, agindo com ônibus mecânico por motivo torpe, meio cruel, por recurso que dificultou a defesa da vítima Luísa Aparecida Coelho, agredindo-a, causando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos microscópicos de folha 104 e 106, causa bastante eficiente de sua morte. Ah, foi dia 20, né? Então 30. 30 de novembro de 2009. Obrigado, doutor. Outro sim, após consumado do homicídio, ou crendo-o consumado, ocultaram o cadáver em um monte de cascalho após o envolverem em cobertor. Informa a denúncia que no dia e horário mencionados, dia 30 de novembro, Luísa Aparecida Coelho compareceu na residência da filha Daniela Carla Coelho e do companheiro desta, Adriano Batista Macedo, com o objetivo de separar uma briga do casal. Na ocasião, narra a denúncia, a vítima foi agredida fisicamente por Adriano Batista Macedo com o auxílio de Daniela Carla Coelho, tendo aquele apertado com as mãos o pescoço da vítima com o objetivo de esganá-la. Já desacordados, os réus jatearam fogo no corpo quando ainda se encontrava viva a ofendida. Outro sim, após consumado o homicídio, ou crendo-o consumado, ocultaram o cadáver em um monte de cascalho após o envolverem em um cobertor, deixando em um dos cômodos da residência, o qual, por sua vez, foi fechado por tapumes, ali permanecendo por 4 dias. Narra a denúncia que o crime teria sido praticado por motivo torpe, vingança relacionada ao fato de a vítima ter interferido na discussão dos autores e ser contra o relacionamento de sua filha com o corréu, por ser este traficante e violento, por meio cruel, desganador e fogo, e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois que colhida de surpresa e ainda viva queimada. Foi designada a data de hoje para o julgamento, adotadas as demais providências legais. Durante os debates, a acusação sustentou os pontos que embasam a tese, pedindo a condenação de ambos os réus, mantidas as qualificadoras. A defesa dos réus sustentaram a tese de negativa de autoria e a eventualidade do decote das qualificadoras. Estando jurados integrantes do Conselho de Sentença aptos ao veredicto, passou-se então a votação secreta dos quesitos. Após a votação dos quesitos, entendeu o Conselho de Sentença por reconhecer a existência da autoria e materialidade do delito de homicídio consumado triplamente qualificado, praticado pelos autores Daniela Carla Coelho e do companheiro desta, Adriano Batista Macedo. Reconhecendo também os insígnios julgadores que os coacusados cometeram, em concurso de pessoas, o crime de ocultação de cadáver. Ante a decisão soberana do Conselho de Sentença, passo a dosimetria da pena, atento ao método trifásico de Hungria. Passo então a ré Daniela Carla Coelho da Silva e passo a falar sobre o homicídio. Quanto à culpabilidade da acusada, entendida como reprovação social que merece um crime e o autor do fato, a prática de crime contra ascendentes merecerá melhor avaliação na fase adequada. Os antecedentes da acusada são bons, o que se aure na certidão de antecedentes criminais carreada à folha 137 dos autos. Quanto à conduta social, nada há nos autos que permitam juízo de reprovação em patamares superiores. Relativamente à personalidade do agente, não se pôde materializar nos autos a existência de elementos que impusessem a fixação da pena base em limite mais elevado ao mínimo fixado em abstrato pelo legislador. O motivo do crime não pode ser levado em consideração nesta primeira fase sob pena de bis in idem. As circunstâncias e as consequências também não militam em desfavor da acusada. Todo homicídio deixa marcas indeléveis no mundo de relação, o que já foi levado em conta pelo legislador na parametrização da faixa da reprimenda em abstrato. Quanto ao comportamento da vítima, tudo nos autos leva a crer que a ofendida agiu no impulso do instinto materno de proteção, com o fito de pôr fim a uma altercação na casa da acusada. A motivo, o nobre deve ser levado à conta da sentenciada, merecendo a reprimenda a ser fixada pouco acima do mínimo legal. Fixo-lhe a pena base em 15 anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias agravantes da motivação torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Também presente agravante de cometimento de crime contra a incidente, Código Penal, artigo 61, inciso 2, alíneas A, C e E. Por isso,
Fixo a pena provisória em 24 anos e 6 meses de reclusão, pena essa que a falta de causa de diminuição de aumento de pena torna definitiva e concretizada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, e também por se tratar de crime hediondo. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, quanto à culpabilidade da acusada, entendida como reprovação social que merece um crime e o autor do fato, a prática do crime contra ascendente merecerá a melhor avaliação na fase adequada. Antecedentes são bons, como se abre na certidão de antecedentes criminais. Conduta social, nada há nos autos que permita juízo de reprovação. Relativamente à personalidade, não se pôde materializar nos autos a existência de elementos que impusessem a fixação de pena base em limites mais elevados ao mínimo. O motivo do crime foi o inerente ao tipo abstrato. Circunstâncias e consequências também não militam em desfavor da acusada. Quanto ao comportamento da vítima, entendo que esta circunstância não se aplica ao delito de ocultação de cadáver, pois, neste caso, o sujeito passivo e o objeto material se confundem. Fixo-lhe a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa, estes fixados no valor mínimo legal, à falta de informações quanto às condições financeiras da réia. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante de cometimento de crime contra a ascendente, Código Penal, artigo 61.2e. Por isso, fixo a pena provisória em 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias multas no valor mínimo legal. Pena essa que a falta de causa de aumento ou diminuição torna definitivo e concretizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime aberto, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal. Verifico, por fim, incidir a regra do artigo 69 do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes entre a pena resultante do crime de homicídio e do crime de ocultação de cadáver. Assim, totalizo as penas de Daniela em 26 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal Brasileiro. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos pressupostos objetivos do artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional da pena, Código Penal artigo 77 caput, tendo em vista o montante da reprimenda aplicada. Quanto ao réu Adriano Batista Macedo, homicídio. Quanto à culpabilidade do acusado, entendida como reprovação social que merece um crime ou todo fato, nada há nos autos que justifique a imposição de reprimenda mais exacerbada. Os antecedentes do acusado são bons, o que se abre na certidão de antecedentes criminais carreada à folha 136 dos autos. Quanto à conduta social, as palavras do próprio réu dão conta que vive da traficância, conduta nefasta que vem ceifando a saúde da população itabirana e agravando a incidência de crimes violentos, como o de que se está a tratar. Relativamente à personalidade do agente, sobejam elementos nos autos que demonstram ser o réu pessoa violenta, já tendo confessadamente atentado contra a vida da pessoa de Anderson, conhecido vulgarmente por Doidão, nesse sentido, seu depoimento policial de folha 61. O motivo do crime não pode ser levado em consideração nesta primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias e as consequências também não militam em desfavor do acusado. Todo homicídio deixa marcas indeléveis no mundo de relação, que já foi levado em conta pelo legislador na parametrização da faixa da reprimenda em abstrato. Quanto ao comportamento da vítima, tudo nos autos leva a crer que a ofendida agiu no impulso do instinto materno de proteção, com o fito de pôr fim a uma altercação na casa da acusada. Tal motivo nobre deve ser levado à conta do sentenciado, merecendo a reprimenda a ser fixada pouco acima do mínimo legal. Fixo-lhe a pena base em 17 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias agravantes da motivação torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Por isso, fixo a pena provisória em 24 anos de reclusão, pena essa que, a falta de causa de diminuição ou de aumento de pena, torna definitiva e concretizada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será um regime fechado ao teor do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal e também por se tratar de crime hediondo. Quanto à ocultação de cadáver, culpabilidade, nada há nos autos que justifique imposição de reprimenda mais exacerbada. Antecedentes, bons. Conduta social, as palavras do próprio réu dão conta que vive da traficância, conduta nefasta que vem ceifando a saúde da população itabirana e aguilhoando a incidência de crimes violentos, como de que se está a tratar. Relativamente à personalidade, sobejam elementos nos autos que demonstram ser o réu pessoa violenta, já tendo confessadamente atentado contra a vida da pessoa de Anderson, conhecido vulgarmente por Doidão, nesse sentido, seu depoimento policial de folha 61. O motivo do crime foi inerente ao tipo de extrato, circunstâncias e consequências não militam em desfavor, comportamento da vítima, entendo que esta circunstância não se aplica ao delito de ocultação de cadáver, pois neste caso o sujeito passivo e o objeto material se confundem. Fixo-lhe a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias de multa, fixado de a multa no mínimo legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do crime, pena essa que, a falta de circunstâncias minorantes ou majorantes legais ou de causa de diminuição de pena, torna definitiva e concretizada.
Verifico, por fim, incidir a regra do artigo 69 do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes entre a pena resultante do crime de homicídio e do crime de ocultação de cadáver. Assim, totaliza as penas de Adriano em 25 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias de multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridos no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal Brasileiro. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausentes dos pressupostos objetivos do artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional do processo, artigo 77 caput do Código Penal. Tendo em vista haverem permanecido presos durante a instrução processual, cumpre-me justificar a persistência da necessidade de sua custódia cautelar. A respeito do conceito de ordem pública, pontifica Fernando Capês em seu curso de Direito do Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2001, página 234. Garantida a ordem pública, a prisão cautelar é decretada com a finalidade de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provocam grande clamor popular. A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando a sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito julgado para só então prender o indivíduo. Digo eu, a maneira de execução do crime e a periculosidade demonstrada pelos denunciados estão a impor a medida cauteladora, consoante terça lição do talentoso professor Guilherme de Souza Nutti, em seu Código de Processo Penal comentado, 4ª edição, revista e atualizada, São Paulo, editora Revista dos Tribunais, dizendo ele, abre aspas, outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade, probabilidade de tornar a cometer delitos, demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Do valor mínimo para a reparação dos danos. Tal matéria não foi submetida ao crivo de contraditório, não havendo notícias seguras a respeito dos sucessores da ofendida. Custas ex lege a serem rateadas entre os sentenciados. Após o trânsito julgado, lance-se o nome dos réus no rol de culpados e oficia a Justiça Eleitoral para efeito do artigo 15.3 da Constituição da República. Despeça-se de imediato guia de execução provisória, publique-se registros intimados os presentes, espécie-se mandado de intimação para o ofendido. Aqui não é o caso, eu vou retirar isso aqui. Itabira, Salão do Tribunal do Júri, aos 27 dias de setembro do ano de 2011. E assim, então, essa é a sentença que foi proferida no dia de hoje. Eu gostaria, diante de declarar encerrada essa sessão, agradecer mais uma vez ao Dr. William, ao Dr. José Vital, ao Dr. César, aos meus colegas servidores da Justiça. Gostaria também de agradecer a todos os senhores membros do Conselho de Sentença, que fizeram um trabalho excelente, um dia cansativo, mas que souberam desempenhar a sua função constitucional com muita graça e muita cortesia em relação a este juízo. Eu agradeço muito os senhores. Tá? A todos os circunstantes, à Polícia Militar, aos agentes de segurança penitenciária, também o abraço deste juízo. Aos senhores também da imprensa, também fica as nossas recomendações. Peço à Polícia Militar que leve ao vosso comandante os nossos cumprimentos e com isso declaro encerrada a sessão do dia de hoje, desejando uma boa noite a todos. Essa caneta. Ela foi quanto? 26,6. Ela foi quanto? 26,6. E ele? 25,6.